Ora, é fácil você perceber que isso é uma teoria, é uma distinção feita ex post facto e não algo que esteja na própria estrutura da realidade. Porque Karl Marx não era duas pessoas e Mao Tse Tung também não era duas pessoas. Quer dizer, o sujeito que comandava a revolução e mandava fuzilar milhões de pessoas era o mesmo que engravidava as camponesas e fazia tudo isso misturado. Tá certo? Então, a inversão moral revolucionária, ela chega ao ponto em que eu acho que uma das suas expressões mais puras é por que os aprisionou em primeiro lugar? Por que eu vou aprisionar uma pessoa só para libertá-la? Então, o raciocínio é a característica de inversão revolucionária. Isso está permanente. Vamos dizer, essa estrutura está permanente, está permanentemente presente em todo o discurso revolucionário ao longo de séculos. Ou seja, as culpas das nossas ações são sempre dos outros. E nós, quando matamos, quando trapaceamos, quando mentimos, etc., etc., somos pessoas superiores. Somos o primeiro escalão da espécie humana. Portanto, somos também superiores àqueles que serão beneficiários do futuro e que poderão viver uma vida de virtude graças aos nossos pecados. Tá certo? Automaticamente, junto com esta inversão, existe a inversão também da lógica entre verdade e erro, verdade e falsidade. Por quê? Na concepção comum da humanidade, verdade é aquilo que pode ser verificado. O que é verificado? Você tem uma ideia, você pensa que as coisas são assim ou assado, e você retorna ao mundo dos fatos, ao mundo da experiência, para verificar se foi realmente assim. É isso? Este é o critério de verdade existente em todos os domínios da ação humana. Tá certo? Quando o paralítico pede a Jesus Cristo, olha, eu não posso me curar, mas você pode, porque você é o Filho de Deus, então você me cura. Qual é o teste da veracidade da missão de Jesus Cristo? É que o paralítico saiu andando. Se o paralítico não saísse andando, ele não ia continuar acreditando que Jesus Cristo tem o poder de curá-lo. Ou seja, do mesmo modo, quando você compra um remédio para
ação final do sentido inteiro do processo. A verdade só aparece no fim do processo. E a verdade o que é? A sociedade justa que o movimento revolucionário criou. Este é a única verdade. O resto são, vamos dizer, é uma mistura de verdade e falsidade, tá certo? Cujo sentido só se elucidará no fim. Isso quer dizer que as relações normais entre premissas factuais, tá certo? E conclusões hipotéticas se invertem. A conclusão hipotética é que se torna premissa para o julgamento das premissas. E essa é outra estrutura de pensamento que também está presente em todo o discurso revolucionário ao longo dos tempos. Isto é observável, tá certo, nos teóricos da Revolução Francesa, isso é observável nos filósofos que preparam filosóficos. Em relação a esta estrutura constante. Por exemplo, se o sujeito acha que a sociedade futura é a eliminação da burguesia para matar todos os burgueses, ele está um revolucionário. Agora, se ele acha o seguinte, ele acha, não, o problema não são a burguesia, o problema são os judeus, tem que matar todos os judeus. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. E a estrutura do argumento será também a mesma. Porque os nazistas jamais se consideraram, vamos dizer, executores ou carrascos dos judeus, se consideravam vítimas. Então, especialmente Himmler, que era o sujeito encarregado, vamos dizer, dos campos de concentração, diz que ele, cada vez que ele mandava uma leva de judeus para o campo de concentração,
aos do movimento revolucionário, ela se baseia na mesma estrutura de percepção e na mesma estrutura de pensamento. Estão compreendendo? Para vocês verem a profundidade dessa distinção, e para vocês verem que aqui pela primeira vez nós temos aqui nessas minhas análises a identidade e continuidade do movimento revolucionário perfeitamente definido, para além de todas as confusões entre diferenças ideológicas que desse ponto de vista se tornam irrelevantes. Para vocês verem, André, a aplicação correta disto, notem que muitos movimentos que não são tidos como revolucionários, são tidos até como antirrevolucionários ou contra-revolucionários, se incluem, evidentemente, na dialética revolucionária, porque contribui para esta grande mutação mental da espécie humana, que vai inocular nela a mente revolucionária. Tá certo? E outros movimentos que levam nomes de revolução não são revolucionários de maneira alguma. O mais característico deles é a Revolução Americana. A Revolução Americana não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Primeiro, os primeiros revolucionários, Founding Fathers, eles tinham a ideia de uma sociedade melhor, mas em nenhum momento eles acharam que, em nome dessa sociedade melhor, eles podiam agir ao contrário dos valores que essa sociedade iria representar. Ao contrário, sempre acharam que eles próprios tinham que dar o exemplo máximo daquelas virtudes cívicas que no futuro deveriam ser espalhadas em toda a população. Em segundo lugar, a sociedade melhor que eles criavam não era, vamos dizer, uma sociedade oposta ao passado. Eles não inventaram uma sociedade nova que fosse representar, vamos dizer, uma alguns desses princípios se afirma que já estavam presentes na Magna Carta. Isso significa apenas que, para saber conhecer completamente as forças e ideias que se incorporaram no nosso sistema constitucional, é necessário conhecer o curso principal da história constitucional inglesa. Portanto, a Constituição Americana, a inauguração da nova sociedade, já incorporava princípios que já estavam em vigor no constitucionalismo inglês desde muito antes. Porém,